irmãos, a paz do Senhor. Amém. Parabéns, pastor Edivaldo, irmã Noelene, pelos 20 anos de ministério aqui, Riacho Fundo 1. Parabéns pelos 20 anos. Deus continue abençoando vocês. Parabéns, Igreja Batista Ebenezer do Riacho 1, pelos 20 anos. 20 anos que o céu está aberto nesse lugar. Aqui era como a Judéia. A Judéia era treva pura, mas um dia Jesus passou por lá, e a Bíblia diz assim: aqueles que assentavam à sombra da beira da morte, raiou a luz. Aleluia! Esta igreja é um farol para este lugar. Parabéns. Agradeço a Deus pela minha esposa Celeste Cristina. Estamos juntos há quase 30 anos, 25 anos de casado. Temos um filho de 22 anos. E pastor Edivaldo também eu considero como um amigo. Tenho orado por você e sua família. Vou continuar. Amém? Irmão, eu vou ler aqui Mateus 21:13. Se você quiser abrir a sua Bíblia. Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 21, versículo 13. Alguns ficou em pé. Se você quiser colocar-se em pé, o faça, por favor. Diz assim: disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Diga comigo: a minha casa será chamada casa de oração. Mais uma vez: a minha casa será chamada casa de oração. Amém. Podem sentar, irmãos. Glória a Deus. Meus irmãos, duas coisas que o diabo vai lutar muito, intensamente, contra uma igreja e contra a vida espiritual de alguém. Duas coisas ele vai lutar para você não fazer, a qualquer custo. Ele vai fazer de tudo para você não orar e não ler a Bíblia Sagrada. Porque um crente que lê a Bíblia e ora é imbatível. Vou falar de novo: ele se torna imbatível. Não estou dizendo que ele não vai ter lutas, não estou dizendo que ele não vai chorar, não estou dizendo que ele não vai ter guerras, não estou dizendo que ele não vai ter angústias, mas ele será forte espiritualmente, a ponto de vencer todas as tempestades que se levantaram ao seu caminho. Foi o que Jesus disse: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu estou tão feliz com esse tema, porque ainda tem igreja séria do Senhor na terra. Porque geralmente a maioria dos temas de festas é só para mexer com as nossas emoções. As pessoas pulam e no outro dia estão desviados, estão pecando, estão errando,
e não estão vivendo a palavra. Mas a minha casa será chamada casa de oração. Jesus não disse: a minha casa será chamada casa de show. Jesus não disse: a minha casa será chamada casa de espetáculo. A minha casa não será chamada casa de vaidades. A minha casa não será chamada casa de apresentações sociais, encontros sociais. A minha casa não será chamada casa aonde o homem mais aparece do que Deus. A minha casa não será chamada casa de comércio. A minha casa será chamada casa de oração, casa de adoração, casa de louvor, casa de milagre, casa da cura divina, casa do batismo com o Espírito Santo, casa de salvação de alma, casa de libertação, casa de línguas estranhas, casa de glória a Deus e do aleluia, casa aonde se louva, adora o nome do Senhor. A Bíblia diz para nós em Esdras, capítulo 8, que ele percebe a frieza dos judeus, ele percebe a apostasia dos judeus, ele percebe que muitos que ele falava, um dia sentiram a glória de Deus. Deus não está interessado no que você já foi. Já foi. Meu Deus. O passado não faz mais a obra. Deus está interessado no agora, no hoje, porque a obra continua. E ele então percebe uma frieza, um desânimo, e ele chama o povo para orar. Só que os grandes avivamentos nunca começam com a maioria. É um grupo, é 2, é 3, é 4, é 5. Bota a boca no pó e vai, e vai, e vai. O primeiro dia não acontece nada, a primeira semana nada, mas vai orando, porque o céu vai abrir e o fogo do céu e incendiará os corações. Quem já viu falar na vigília dos irmãos morávios, que durou 100 anos? Já ouviu falar alguém? Glória a Deus. Ninguém nunca ouviu falar? Então depois você pesquisa sobre a vigília dos irmãos morávios. Eles começaram com uma oração de um grupo de jovens e irmãos em casa, e daquela vigília o Senhor incendiou os seus corações, e daquela vigília houve um grande avivamento, e se mandaram missionários por todos os lugares, e aquela vigília, aquele fogo que foi aceso numa casa, numa sala, durou 100 anos. E Esdras chama o povo para orar, para jejuar, para consagrar, e começam a orar. E no versículo 23, Esdras 8, 23, ele diz assim: e moveu-se Deus
pelas nossas orações. Irmão, irmã, igreja, Deus resiste muita coisa. Deus resiste nossos estados. Deus resiste algumas palavras nossas. Deus resiste alguns comportamentos nossos. Deus resiste alguns erros e falhas nossas. Mas Deus não resiste quando você dobra o seu joelho e coloca a tua boca no pó e diga: Deus, eu não tenho a quem pedir socorro, eu não tenho a quem buscar socorro, eu não tenho a quem recorrer, faça alguma coisa por mim. Irmão, Deus vai mover-se a seu favor. Eu não sei quanto tempo você está orando, eu não sei quanto tempo você está clamando, de verdade. Não é oração furreca que eu estou falando, não é oração medíocre, não é oração viciada. Abençoa meu pai, minha mãe, minha tia, abençoa meu pai, minha mãe, meu trabalho. Não é essa oração viciada. Eu estou falando de uma oração que custa lágrimas, uma oração que tem um coração perdoador, uma oração que te custa sacrifícios lá no oculto. Eu estou falando de uma oração que mexe com a sua alma. Deus não resiste, nunca resistiu. Quantos aqui, no momento difícil da sua vida, levantou um período de oração sincero para Deus trazer uma resposta, e Ele não trouxe, ou melhor, Ele trouxe a resposta? Quantos já viveram essa experiência? Aleluia. Levante a mão. Quantos clamou por uma resposta e ela veio? Levante a mão, eu quero ver de novo. Diga aí para o teu irmão: o caminho é o mesmo. Volte a fazer o que você fez lá. Volte a chorar igual você chorou lá. Volte a se quebrantar igual você se quebrantou lá. Volte a consagrar, e Ele voltará a abrir o céu e bradar a voz dele lá na sua casa. Porque Esdras diz: e moveu-se Deus pelas nossas orações. E aí, pastor, o que aconteceu? Um grande avivamento, um grande despertamento. O fogo de Deus levantou o povo. Você lembra quando Simeão, a Bíblia diz que ele era justo, não é? Quem disse que Simeão era justo? A Bíblia. Se a Bíblia diz, é Deus dizendo: Simeão é justo. Sua mulher fiel, porém ela estéril. Porém eles oravam todos os dias. A Bíblia não fala quanto tempo Zacarias orou, e Jezabel e Isabel, sua mulher. A Bíblia não fala quanto tempo, mas por certo não foi pouco tempo. Não foi pouco tempo. Mas um dia, vai orando, irmão. A Bíblia diz: aquele que busca, aquele que pede, aquele que bate. Então vai batendo, vai batendo, vai batendo, vai batendo, vai batendo. Levante a mão que eu vou profetizar. Vai batendo nessa porta chamada Jesus. Vai batendo, vai batendo. Se ela não abrir hoje, ela pode abrir amanhã. Se ela não abrir amanhã, ela vai abrir daqui uma semana. Mas uma coisa eu profetizo: uma hora essa porta vai
abrir e a resposta vai chegar. Porque um dia Simeão foi ao templo e foi lançado sorte dele entrar no Santo do Santo para ouvir o que Deus tinha para falar para o povo. Irmão, Deus não vai te falar o dia do milagre. Me perdoe se você é dessa turma, me perdoe. O que Deus menos está preocupado é em revelar a sua identidade. Para quê? Para quê? Deus não vai te falar o dia do milagre. Sem Ele te falar, você já está vindo só os domingos. Se Ele te falar, então você vai vir só o dia do milagre. Então Ele não vai falar o dia do milagre. Você tem que continuar vindo a essa casa. Aleluia. Toda noite, toda noite, toda noite, toda noite. Mas eu profetizo que vai ter uma noite que você vai chegar aqui. Vai ter uma noite, diga aí para o teu irmão, vai ter uma noite que você vai chegar aqui e vai ser diferente. Não por parte dos homens, mas por parte do céu. Do céu! Glória a Deus! Porque Deus não falou nada para Zacarias naquele dia. Mas quando ele entrou dentro do altar, dentro do templo, a Bíblia diz que ele viu um anjo do lado direito do altar. Ele viu um anjo aonde? Do lado direito do altar. Para você que está aí, do lado direito do altar. E quando ele se aproxima, o anjo fala com ele. Qual foi a primeira coisa que o anjo falou com ele? Lembra? O que o anjo falou com Zacarias, irmãos? A tua oração foi ouvida lá no trono do Eterno. Que coisa gloriosa, irmão. As suas palavras não ficam vagando aí no céu, no universo. A sua voz é conhecida no trono. Eu vou falar de novo. A sua voz é conhecida pelo papai. A sua voz é conhecida na eternidade. Porque o anjo diz: a tua oração foi ouvida lá no trono de papai. E ele mandou trazer uma resposta. E João disse: diga, Isabel, tua mulher, era estéril, porque agora não vai ser mais. Aleluia. Porque o Senhor vai tocar no útero dela e vai abrir a madre dela, e vocês vão ter um filho. Aqui entra o perigo, principalmente dos crentes mais velhos, mais antigos, os incrédulos. Aqui entra o perigo daqueles que não creem mais, daqueles que não acreditam que Deus faz mais. Porque Zacarias cometeu um erro grave. Ele duvidou de Deus. Ele disse: mas como é que vai vir filho? A gente já está velho, não está nem beijando, quer dirá fazendo outras coisas. O anjo não gostou, está lá no texto. Meu Deus. O anjo diz: você está duvidando de Deus. Você está duvidando daquele que pode todas as coisas. Ele não pode quase todas as coisas, ele pode todas as coisas. Glória a Deus, aleluia. E o anjo disse assim: para você nunca mais duvidar de Deus. Irmão, duvida de quem você quiser. Duvida dos profetas, duvida de pastor, duvida do seu amigo aí, duvida do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, mas não duvida de Deus. Aleluia. Aleluia. É forte. O anjo disse: você sabe quem eu sou? Não, eu assisto diante de Deus. Eu sei quem Ele é. Eu sei a grandeza dEle. Eu sei o tamanho da glória dEle.
Para você nunca mais duvidar de Deus, Zacarias. Tu vai sair daqui mudo. Não tem mensagem para o povo lá fora que está esperando. Tu vai sair daqui mudo. E eu vou te falar até o nome do seu filho, João. Mas tu vais falar só quando ele nascer. E quando tiver todo mundo dizendo, vai chamar Bernardo, vai chamar José, vai chamar, eu vou abrir a sua língua de novo. E você vai dizer, o nome dele é João, porque Deus falou. Oração mexe com Deus. Não há conversinha de pregador e de pastor. A oração faz o céu se alinhar a você. A oração muda, move o braço daquele que move o céu e a terra. Êxodo 17. Amaleque se levanta contra Israel. Essa capetada aí que está levantando contra Israel, isso não é de agora não, irmão. Isso é lá de trás. Porém Israel permanece de pé, porque o Senhor está no meio dele. Aí Moisés chama Josué e diz, reúne o exército, vai para a guerra lá no vale contra Amaleque, porque eu vou para o monte orar. E a Bíblia diz assim, enquanto Moisés orava e intercedia, Israel prevalecia lá na guerra e vencia. Quando Moisés cansava e parava de orar, Israel começava a ser vencido. Sabe por que tem muito crente derrotado, vencido? Porque parou de orar. Diga comigo assim, os tempos são modernos. Nós comunicamos na velocidade da luz. Nós andamos todos os planetas da Terra pelas redes sociais, pelo Google. Nós falamos. Diga aí, irmão, nós falamos lá no Japão com alguém agora, ao vivo. As coisas modernizaram, as coisas avançaram, mas a forma de falar com Deus ainda é de joelho no teu quarto ou na tua igreja. A forma de mexer com Deus ainda é de joelho, é de joelho, é de joelho que você traz Deus para a sua terra. Aleluia. Foi preciso Arão e Ur segurar os braços de Moisés para ele continuar orando e intercedendo para o povo vencer a guerra lá embaixo. Se você parar de orar, você vai morrer espiritualmente. O dinheiro jamais fará o que o seu joelho dobrado faz. A sua vida financeira jamais fará. As suas faculdades jamais fará. Você precisa tirar um tempo para ficar a sós com Deus. Aleluia. Deus tem saudades de ti. Lembra quando você fechava a porta do teu quarto e Deus descia lá? Lembra quando você lavava os pratos da sua casa, chorando e orando, e Jesus ia lá na pia falar contigo? O que mudou? Não foi Deus que mudou, fui eu, é você, é nós. Irmãos, Elias, um homem de oração, orava e Deus fechava o céu. Orava e Deus abria o céu. Você lembra quando lá em 1 Reis 16, 43,
Ele chama o seu moço. Tinha 3 anos e meio que não chovia. Quanto tempo? 3 anos e meio. Quem tinha orado para não chover? Então cuidado com o que você está orando, porque você faz parte do pacote. Cuidado com o que você está profetizando, que você está no meio. Ele profetizou para não chover, mas ele estava no meio do negócio também. Só que agora ele diz, chama o seu moço e diz, vai lá e olha o tempo, vê se você vê alguma coisa. Aí o seu servo foi lá e olhou e disse, ih, rapaz, está mais seco do que tudo, não tem nada. Ele diz, eu vou ficar em oração aqui, e você vai lá 7 vezes e volta, 7 vezes e volta. 6 vezes ele foi, e Elias dizia, aí, não tem nada. Mas ele continuou orando. Aí diz, volta lá a 7ª vez. Aí quando o moço foi lá, ele diz, agora eu avistei uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Se for do tamanho da minha aí, que era pequena mesmo. Eu avistei uma nuvenzinha lá no horizonte, do tamanho da mão de um homem. Elias se levantou e disse, Deus ouviu minha oração. Aleluia. Corre lá e diga para Acabe preparar os carros, porque vai chover, e vai chover muito. E a Bíblia diz que Deus abriu as comportas e grande chuva desceu naquele lugar por causa da oração de Elias. Levante a mão que eu vou orar, eu vou profetizar. Irmão, continue orando, porque eu profetizo que Deus vai mandar chuva lá na tua casa, lá na tua família. Deus vai mandar chuva no teu casamento. Deus vai mandar chuva, vai mandar chuva de graça. Aleluia. Minha casa será chamada casa de oração. Jacó fugiu 20 e poucos anos do seu irmão. Diga comigo, problema não se foge, resolve. Se você não resolver, aonde você for, ele vai te afrontar. Não é a Batista Ebenezer Riacho Fundo. Não. Você tem que resolver os seus problemas. Senão você pode ir para qualquer lugar, eles te afrontarão aonde você for. Agora, se você resolvê-los, nunca mais eles te afrontarão. Glória a Deus. Jacó fugiu mais de 20 anos. Mas um dia ele diz, eu preciso botar em ordem minha vida. Eu preciso. E ele então passa na onde? No val de Jacó. Os animais. Ele passa tudo e diz, eu quero ficar sozinho aqui. Fica lá. A oração de Jacó foi 1 hora, irmão. Jacó orou 1 hora. Jacó orou 2 horas. Jacó orou quanto? À noite. Agora eu quero fazer um desafio aqui. Meu Deus. Pergunta para o seu irmão assim, que dia foi? Diga aí, pergunta aí, irmão. Que dia foi que você lançou um desafio de você passar, você e Deus, uma noite inteira em oração? Responda para você mesmo. A gente quer muitas respostas, mas sacrifica muito pouco. Meu Deus. Glória a Deus. Desse jeito. Irmão, Jacó passou a noite inteira. Deus, desce aqui. Deus, eu preciso. Deus, não dá mais. Deus, tem misericórdia. Deus, eu não aguento mais fugir do meu irmão. Eu preciso do abraço do meu irmão Esaú. Eu preciso de perdoar ele e ser perdoado. Eu preciso de consertar. O Senhor me prosperou, mas tem uma coisa agarrada que tem
isso que Deus vai descer lá no teu quarto. Quem crê que Deus desce lá no teu quarto? Eu creio também. Eu creio também. Irmão, foi uma batalha, a maior batalha de oração de Jacó, a ponto do anjo dizer para ele: está amanhecendo, Jacó, eu preciso ir embora. E ele diz: não te deixo, não posso perder essa oportunidade. Eu não sei se eu terei outra. Eu não posso, pelo amor de Deus, abençoa a minha vida, abençoa a minha casa, faça um milagre. E quando o Senhor viu que ele estava determinado, não ia soltar, o Senhor se rende por misericórdia e por bondade e diz: tudo bem, Jacó. Olha o que Deus disse para ele: como um príncipe lutaste com Deus e prevaleceste. Teu nome não será mais Jacó. Não tem como eu apagar o seu passado. Não tem como eu anular o seu passado. Mas a partir de hoje, o teu nome será Israel. Aquele que lutou com Deus face a face e prevaleceu. O teu passado não será apagado, mas a partir de hoje eu escrevo uma nova história na tua vida e na tua descendência. Levante a mão que eu vou profetizar. O teu passado não será apagado, mas o Senhor continuará escrevendo uma nova e uma linda e uma poderosa história na sua vida. Quantos podem glorificar a Deus? Resposta de oração. Eu acho interessante, pastor Edivaldo. A Bíblia diz que Paulo estava indo para Roma. A gente parou de buscar na fonte. A fonte é Deus. Por isso tem um monte de crente perturbado. Parou de dobrar os joelhos. Parou de ir na fonte. Mas a Bíblia diz que Paulo estava indo com 276 ou 75 homens para Roma. 6 para Roma. De repente uma grande tempestade se levanta para matar todo mundo. Mas o que Paulo faz? Ele vai para o porão e diz: olha, vocês ficam aqui, ninguém pula, que eu vou ali buscar quem pode fazer alguma coisa por nós. E a Bíblia diz que ele foi para o porão orar. E quando ele voltou, ele disse: olha, Deus me visitou lá no porão e falou comigo. O que é que Deus falou, Paulo? Para ninguém pular, para ninguém abandonar o barco, porque ainda que ele chegue só os pedaços, mas vai chegar numa ilha chamada Malta. Levante a mão que eu profetizo. A igreja está em alto mar, e às vezes esse mar fica agitado, mas assim diz o Senhor: não saia da tua igreja, não abandone a tua igreja, porque virá socorro do céu, virá socorro de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para o seu casamento, para a sua história. Só quem crê glorifica. Mas você precisa voltar a orar. Se você não orar, você não fica espiritual. Se você não orar, você não percebe Deus. Você não ouve a voz de Deus espiritualmente. Deus está
está aqui, mas ele está em espírito. Tem gente querendo tocar em Deus igual eu estou tocando nessa mesa. Não, Deus é espírito. Para tocar nele tem que estar no espírito. Para ouvir ele tem que estar no espírito. Sabe o que eu acho interessante, irmão? A Bíblia diz que Jesus passou a noite inteira em oração para escolher os discípulos. E hoje nós estamos escolhendo sem orar. É por isso que está um monte de problema aí. É um monte de problema na Assembleia, na Batista, na Quadrangular, na Presbiteriana. Porque o Senhor Jesus, que se quisesse poderia escolher sem orar. A Bíblia diz que ele orou a noite inteira. Quando amanheceu, ele começou e disse: Pedro, vem cá. João, vem cá. Mas a gente está pescando, a gente tem que comer e beber. A partir de hoje eu vos farei pescadores de homens. Aleluia. Nossas escolhas estão carnais. Nossas escolhas estão na aparência. Igual Samuel. Samuel, quando viu Abinadab, ele diz: é esse, alto, forte, bonito é esse. Foi preciso Deus colocar a mão no seu peito e dizer: pode parar. Eu não vejo como o homem vê. O homem analisa a cor do cinto, a marca do carro. O homem analisa a marca da camisa. Eu estou analisando de dentro para fora. É no coração, é na alma que eu analiso. Nem sempre o que é bom para os homens é bom para mim, disse Deus. Ele diz: ué, mas os filhos estão aqui. Não, ainda falta o menor. Que você não seja uma escolha de homens, que você seja uma escolha de Deus. Aleluia. Aleluia. Jesus orou a noite inteira. Aí sabe por que tem um monte de crente quebrando a cara nas decisões? Porque não ora mais. Monta uma empresa, gasta lá 200, 300 mil e depois não dá certo. Aí vem e diz: pastor, o que o senhor orou, meu filho? Ah, eu fiz uma oração lá de 2 minutos. Não, meu irmão, vai orar, ora mais. Se a resposta não vier, Daniel orou 7, a resposta não veio, orou mais 7. Eu estou falando de oração. A minha casa será chamada casa de oração. Aí quando deu 21 dias, o mensageiro chegou. Quantos dias? 21. O mensageiro chegou. O que o mensageiro falou com ele? Homem muito amado, lá na eternidade. Olha o que o anjo disse para ele: homem muito amado, eu vim por causa das tuas palavras. Eu vim por causa das suas orações. Irmão, as suas orações faz Deus deslocar um anjo lá da eternidade para chegar na sua casa. É forte. E o anjo disse mais: desde o primeiro dia que você aplicou o seu coração a humilhar, a orar e a entender os planos de Deus, a mensagem foi liberada no primeiro dia. A resposta foi liberada lá no trono no primeiro dia. Mas a capetada aí cercou o mensageiro nos ares. Há uma guerra espiritual. O príncipe da Pérsia, do medo, é os demônios, as potestades, cercou o mensageiro. Mas Daniel continuou orando até que Deus mandou reforço. O mensageiro furou o bloqueio e a resposta chegou. Levante a mão, irmão. Tem muitas respostas que já foi liberada na eternidade.
Tem resposta de oração sua que Deus já liberou, mas há uma guerra no mundo espiritual e os demônios estão travando os mensageiros. Mas continue orando, continue jejuando, continue buscando, porque Deus vai mandar reforço e o mensageiro vai chegar lá na sua casa para te entregar a mensagem. Você crê nisso? Eu creio. Eu também creio. Eu acredito nisso também. Estou caminhando para encerrar. A Bíblia diz que Apocalipse capítulo 4 versículo 1, João diz assim: depois dessas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz como que de trombeta ouvira falar comigo: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Logo fui arrebatado no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Versículo 10: e fui arrebatado, 1:10, Apocalipse. E fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como que de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro, o derradeiro. O que vês, escreve no livro e envia às 7 igrejas da Ásia. Aonde que João estava, irmão? Aonde? Na ilha de Patmos. Ele estava na ilha de Patmos passeando. Ele estava preso porque estava pregando que Jesus salva na praça de Éfeso, da cidade de Éfeso. Ele estava preso. E por certo, pastor, João estava lá para morrer, mas ele estava orando. Ele estava orando. Ninguém é arrebatado sem estar orando. Ninguém é tomado em espírito se não estiver orando. Ninguém vai ter céu aberto se não estiver orando. Ninguém vai ouvir uma voz dizer: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o primeiro, eu sou o último, se não estiver orando. O céu tem voz, o céu tem porta, o céu é real, o céu não é ilusão, o céu não é utopia. O céu é um lugar de glórias eternas. Você está indo para lá. Você está indo para lá. Aleluia, Jesus. Quer ter visões? Vai orar. Quer ter revelações? Vai orar. Quantos jejuam? Qual foi a última vez que você jejuou? Eu mais a minha esposa, 1, 2 vezes por semana, a gente está jejuando até 5 horas da tarde. É uma festa nossa, irmão. Para mim o almoço não pega, não me atrapalha, nem a janta. O que pega para mim jejuar é o pão de manhã e o cafezinho. É forte, irmão. O queijo mineiro. Rapaz, eu esqueci de trazer um queijo para você. Da próxima eu vou trazer um queijo para você. Irmão, o que pega para mim, para ela, é o café de manhã. Meu Deus do céu. O almoço não mexe tanto comigo. A janta não mexe tanto. Não é que eu não coma, mas o que mexe quando eu estou jejuando é o café e um queijo, um biscoito, um pão de queijo. Aí mexe. É uma capetada na minha cabeça. Só tem uma coisa, irmão. Sabe o que é glorioso? É quando você tira um dia para jejuar e orar. Porque o dia que eu tiro para jejuar, eu não faço visita, eu não vou para o centro, eu gosto de ficar em casa, orando em espírito o dia todo, lendo a Bíblia, orando, lendo a Bíblia. Aleluia. Aí a gente vai até 5, 6. Quando vai até 5, escute só, é uma festa. Quando dá 4:30, a gente se prepara, veste uma roupa.
e vai para a padaria. Eita, irmão. Não come lá não, mas compra uns 50 reais de biscoito, biscoitinho de doce, pão de queijo, como é que chama aquele bolinho? Broma, tudo de bom. E enche a mesa. Ela faz um café gostoso, ele chega. A hora que dá 5 horas, irmão. Oh, Jesus, recebe esse bendito jejum. Traga as revelações. E nós sentamos naquela mesa, irmão. Mas aí come, mas foi vencida a carne até 5 horas. Glória de Deus! É uma sensação gostosa, irmão. Quando você vence o jejum, é uma sensação gostosa. Eu venci a minha carne. Então volte a jejuar. Não precisa fazer jejum louco, 3 dias, 10 dias para você morrer. Jesus não quer que você morra. Jejum inteligente. Mas quando você vai orar é diferente. Quando você vai pregar é diferente. Quando você vai falar com Deus é diferente. Quando a tentação chega é diferente. Você está fortalecido. Agora eu queria que todos abrissem a Bíblia para encerrar. Não poderia encerrar sem esse. 2 Crônicas 7. Olha que forte. 2 Crônicas 7. Pode colocar de pé. 2 Crônicas 7, 14. Vamos ler antes. Vou falar dessa casa. Naquele dia foi a casa que Salomão edificou. Hoje é a casa que o pastor Edivaldo, irmã Helene, pastor Jeová tem edificado nesse lugar com os obreiros locais aqui. E toda a igreja. Olha aqui, ó. Versículo 11. Assim que Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Diga todos comigo. Assim que Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. E tudo quanto Salomão tentou fazer na casa do Senhor. E na sua casa prosperamente efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: eu vou dizer e vocês dizem: ouvi tua oração. E escolhi para mim esse lugar, para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Agora vem aqui, diga comigo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos a oração desse lugar. Naquele dia foi para Salomão, hoje é para nós. O Senhor está dizendo: os meus olhos estão voltados para essa casa, os meus sentidos estão voltados para essa casa, os meus ouvidos estão voltados para ouvir os louvores, as orações e as lágrimas dessa casa. O Senhor está dizendo: ainda que eu feche o céu, mas se essa casa clamar, eu abrirei de novo. O Senhor está dizendo: ainda que eu diga que eu não curo, mas se essa casa clamar e chorar,
Eu volto a